Olá para você, aluno do oitavo ano, que está ligado aqui na revisão de história, do nosso segundo capítulo, objeto de avaliação da nossa prova bimestral do primeiro bimestre. Nós vamos estudar e revisar o capítulo 2 da nossa apostila 1, referente ao assunto sobre o iluminismo. Para esse capítulo, nós elencamos 10 tópicos importantes. E eu vou abordar com vocês os 10 tópicos principais que vão ser cobrados na nossa avaliação. São tópicos simples, que basta que vocês façam uma leitura de toda a apostila, da página 16 até o final do capítulo, na íntegra, para que vocês compreendam todo o contexto do capítulo. E depois, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar cada um desses tópicos e vão localizar na apostila. Grifar, separar, vocês podem fazer resumos, vocês podem fazer mapas mentais, ou outros tipos de anotações que vocês acharem mais interessantes para a aprendizagem de vocês. Aí depende muito da forma como cada um de vocês costuma estudar para a prova, tá? Uma coisa que eu alerto sempre é não decore as frases, não decore os textos, porque na hora de você aplicar isso em prova, se você esquece uma palavra, você acaba se confundindo com toda a, o texto que você acabou decorando. Então, decorar não é o mais importante, tá? História não é uma disciplina decorativa. História é uma disciplina de interpretação de informações. Algumas informações, elas dão espaços para que nós possamos discutir, para que nós possamos refletir, dar as nossas opiniões, pensar em possibilidades, em estratégias. Outras, porém, são factuais, são meramente relatos de fatos que já aconteceram e que, portanto, nós não temos poder sobre a alteração desses fatos, tá? Como nós estamos falando do iluminismo, que aconteceu no século XVIII, início do século XIX, nós não temos poder para alterar esses fatos. Porém, nós precisamos entender que esses fatos foram de fundamental importância, não só para a Europa do século XVIII e XIX, mas que teve uma reação em várias partes do mundo. Tudo bem? Então, o primeiro tópico que eu coloquei para vocês é o conceito de iluminismo, tá? Eu vou mostrar para vocês uma tela aqui que está no nosso resumo do livro de atividades. Eu sugiro que vocês, após feito a leitura do livro didático, após feito ah, os grifos nos conceitos do livro didático, vocês também estudem pelos resumos que nós temos no nosso livro de atividades, porque eles são bastante interessantes e importantes para que nós possamos revisar os conteúdos trabalhados em sala de aula. Tudo bem? Então, eu vou subir a tela para vocês e nós vamos ter aqui a nossa tela com a
o resumo, tá? Então, o que que nós temos aqui? Sobre o conceito de iluminismo. O que que foi o iluminismo? Tá? O iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual que ocorreu inicialmente na Europa no século XVIII e ficou conhecido como o século das luzes. Por que século das luzes? Porque o iluminismo iluminou as ideias das pessoas que vinham de um período ainda da Idade Média, um final da Idade Média, onde pensar era algo não só proibido, mas era algo que não tinha tanto valor assim. Questionar as leis, as ideias, os fenômenos da natureza, isso era algo que era, até certo ponto, impensável. E também tinham as questões religiosas que, de certa forma, impediam que esse pensamento fosse questionado. Como nós vamos encontrar, no final desse período, uma reforma protestante, aonde a igreja ela foi contestada e a partir daí surgiram novas denominações religiosas e consequentemente a própria Igreja Católica precisou mudar o seu ponto de vista, então nós tivemos um novo olhar para o mundo que surgia a partir dessa época. Foi desencadeado no contexto da Revolução Científica do século XVI e tinha como base o racionalismo. O que que isso quer dizer? No século XVI, nós tivemos o renascimento científico e cultural que aconteceu na Europa, onde as principais ideias do classicismo, né, ideias gregas e romanas, elas tiveram uma retomada do pensamento. Por isso que chama-se renascimento cultural e científico, com novas ideias, com novas invenções, com novas criações. E a base disso teve como pano de fundo o racionalismo. O que, que vem a ser o racionalismo, professor? O racionalismo vem da ideia de uso da razão. Então, a gente precisa muito se prender a essa questão do uso da razão, você fazer uso das suas ideias. Razão, racionalismo, lembra razão. Razão lembra pensamento. Pensamento lembra intelectualidade, tá? Inteligência. O que que ela vai ter de consequência? Vai influenciar as revoluções burguesas e os movimentos de independência nas colônias. Nós já vimos as revoluções burguesas na Inglaterra e nós veremos mais adiante, no último capítulo dessa apostila, a Revolução Francesa, que também teve muitas ideias com base no iluminismo. Tá? As ideias iluministas, elas colaboraram em muito para que as ideias de liberdade, de pensamento, ideias econômicas, sociais e políticas influenciassem a Revolução Francesa. Tudo bem? Depois, eu coloquei aqui as características do iluminismo. E nós vamos ter aqui, no nosso resumo, os precursores do iluminismo. O René Descartes, ele não entra nesse nosso estudo. Porém, nós não podemos deixar de analisar as ideias do filósofo John Locke.
O que que o John Locke coloca de importante? O John Locke ele vai falar do pensamento político, aonde o Estado é um mecanismo de segurança. O que que isso tem a ver? O Estado, aqui que nós estamos falando, não é o Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo. Nós estamos falando do Estado-nação. Aqui é o Estado-país, tá? O Estado, ele tem como dever a segurança dos seus cidadãos. E ele tem também o dever de garantir os direitos naturais. E qual é o primeiro direito natural de todo ser humano? Que nós vamos ver depois, que com o final da Revolução Francesa, nós vamos ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Primeiro direito, que é o direito inalienável. O que que é isso, professor? Inalienável. Inalienável é que ninguém tira, ninguém arranca de você. O primeiro direito de todo ser humano é o direito à vida. Porque se você não estiver vivo, não adianta nenhum outro direito. Nenhum outro direito faz sentido se você não estiver vivo. Além disso, nós vamos ter lá então o direito à vida, a liberdade de ir, de vir, né? Você é livre para se locomover dentro do seu país, você é livre para ir aonde você achar melhor. O direito de propriedade privada, você ter o seu próprio terreno, a sua própria casa, a sua própria área para você poder cultivar e assim por diante. Asseguradas por um contrato social. Como que se daria esse contrato social? Esse contrato social, ele é um contrato com base na confiança. E essa confiança se dá através de quê? O cidadão, ele escolhe entre os seus pares, né, entre as pessoas da sua comunidade, alguém para representá-lo. E esse alguém vai ter a função de representar esse povo, esse cidadão. Caso esse cidadão que representa os demais não esteja agindo de forma adequada, todos aqueles que fazem parte dessa cidadania, eles têm o direito à rebelião, eles podem se revoltar contra esse Estado e, quando o Estado não cumprir os seus direitos, eles podem tirar esse representante do poder. Na ideia do John Locke, ele diz que o poder emana, né, tem origem no povo, tá? O poder emana, ele vem do povo. Ele fala também da tolerância religiosa, que o Estado, que o governo, ele não pode ter ligações políticas diretas, ou seja, ele tem que ser neutro, porque cada cidadão tem o direito de professar a sua própria religião. E também fala do empirismo, que as pessoas têm o direito de conhecer as coisas através da experimentação, tá? Esse movimento empírico, talvez vocês tenham estudado em filosofia, o movimento empírico nada mais é do que o conhecimento que você tem das coisas através da sua própria experimentação, tá? O conhecimento vem, então, por meio dos sentidos. Quais sentidos? Da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar. São os órgãos dos sentidos que dão a você a condição de conhecer as coisas. Tudo bem? Outros filósofos iluministas importantes. Nós não vamos perguntar, por exemplo, as ideias do Voltaire.
No entanto, nós vamos usar as ideias do nosso amigo aqui, o Barão de Montesquieu. Uma das coisas principais, que também é uma característica do iluminismo, é que o iluminismo ele pregava contra o absolutismo. E o que era o absolutismo? Que a gente trabalhou bastante em sala de aula. Era aquele poder centralizado na mão do rei, né? O poder era absoluto, o rei tinha o poder absoluto em todos os sentidos, né? Ele tinha o poder temporal, que era o poder político, e até mesmo o poder espiritual, que era o poder religioso. Nós vimos, por exemplo, quando nós estudamos as rebeliões burguesas na Inglaterra, que o rei Henrique VIII, como ele não concordava com as ideias e as leis, as regras da Igreja Católica, ele criou sua própria igreja para que ele pudesse descrever ou criar as leis que lhe fossem favoráveis, né? No caso do rei Henrique VIII, ele queria se divorciar para casar com uma outra mulher. E como a Igreja Católica não permitia, então ele criou sua própria igreja, a Igreja Anglicana. Ele era ao mesmo tempo o chefe político e o chefe espiritual. Ele era o chefe da igreja e o chefe político da Inglaterra. Então, o iluminismo ele ia contra as ideias do absolutismo. Segundo ele, os reis governavam por suas próprias ambições, ou seja, os reis queriam sempre manter as suas ideias, manter as suas ah, ambições, né, os seus sonhos, as suas ganâncias, as suas regalias, e isso dificultava a vida das pessoas. Para isso, o Montesquieu vai ter uma ideia brilhante que nós utilizamos até hoje na maioria absoluta dos países democráticos, e isso acontece também no nosso país, no Brasil, que é a divisão do poder em três. Então, quando a gente lembra do Montesquieu, a gente lembra de três poderes: legislativo, que criam as leis, o executivo, que manda executar as leis, coloca as leis em vigor, e o judiciário, que julga as pessoas que andam fora das leis. Tá bom? Aí nós temos um outro pensador importante, esse também nós vamos utilizar na nossa avaliação, que é o Jean-Jacques Rousseau, que vai falar um pouquinho sobre a origem da desigualdade social. O Jean-Jacques Rousseau, ele se preocupa com a questão da disparidade, né, da desigualdade, da grande diferença entre ricos, muito, muito, muito ricos, e pobres, extremamente pobres. Os problemas políticos e sociais estavam relacionados à propriedade privada. Então, no ponto de vista do Rousseau, o grande problema da pobreza estava na concentração de terras nas mãos de poucas pessoas e no fato de muitas pessoas não possuírem terras. Logo, não possuindo terras, não conseguiam produzir, e não produzindo, não conseguiam se alimentar. E aí ele vai no campo da política. E o que ele propõe? Ele propunha que o regime de governo ideal era uma democracia direta, aonde o próprio povo pudesse participar diretamente das decisões, das tomadas de decisões do local onde residiam. O povo deveria dar opiniões, o povo deveria ser ouvido e colocado em prática as suas ideias, sempre que possível. Uma característica bastante importante do Jean-Jacques Rousseau
é que ele era um humanista. Qual a característica de um humanista? O próprio nome está dizendo, era uma pessoa humana. Humana no sentido de pensar nas pessoas com um olhar diferenciado, voltado para um atendimento, né? Uma forma de ver as pessoas de acordo com as suas próprias necessidades. E é do Jean-Jacques Rousseau uma frase extremamente importante. Aqui no nosso resumo, ele está um pouco diferente daquilo que é mais conhecido. Ele está dizendo que o ser humano é bom por natureza e é a sociedade que o corrompe. Mas a frase mais bem elaborada do Jean-Jacques Rousseau diz assim: o homem nasce puro e a sociedade o corrompe. Ou seja, ao nascer, a criança ela é inocente, ela, ela é desprovida de qualquer tipo de maldade. Mas o meio social onde ela vive acaba colaborando para que ela tenha uma série de fatores, desenvolva uma série de fatores que acabe por colocar em risco a sua própria formação de caráter, tá? Então, o ser humano nasce bom, porém a sociedade o corrompe. Ou seja, o homem é fruto do meio onde ele vive. Se ele vive numa sociedade pura, uma sociedade justa, uma sociedade correta, ele será um cidadão justo, puro e correto. Se ele vive numa sociedade onde não existe justiça, não existe honestidade, não existe caridade, não existe humanidade, ele será uma pessoa desonesto, pouco humano e carregado de uma série de fatores negativos, tá bom? Bom, um outro item que nós vamos utilizar na prova é o enciclopedismo. O que que foi o enciclopedismo? O enciclopedismo, ele foi um movimento onde os principais ah, filósofos do iluminismo tiveram a ideia de reunir uma série de informações em livros, catalogar o máximo de informações possíveis e imaginárias daquele período. Eles criaram a versão, para a gente comparar de uma forma mais simples para vocês entenderem, o Google da época, tá? Então, eles criaram uma forma de você catalogar o máximo de informações sobre todos os tipos de assuntos. O objetivo dos enciclopedistas era criar uma obra que reunisse conhecimento humano sobre a ótica iluminista. E aí nós vamos ter alguns dos principais enciclopedistas que vão desenvolver essas obras. Voltaire, Montesquieu e Rousseau contribuíram com seus escritos para a produção de 35 volumes. Mas a gente não pode esquecer também de outros dois importantes, Diderot e D'Alembert, tá? Então a gente tem Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e D'Alembert, tá? Todos esses iluministas participaram da elaboração do Enciclopedismo, uma obra que teve 35 volumes, e esses 35 volumes continham a maior parte das informações possíveis da época, tá? O mais próximo do que a gente tem disso, nos tempos mais próximos da nossa geração, são as enciclopédias, e por isso o nome enciclopédia, que vem de enciclopedismo, a enciclopédia Barça, que eu citei para vocês, que são aqueles livros
de capa vermelha, com vários volumes, que a gente tem um volume só de índice, nós temos o índice alfabético e temos o índice remissivo, de trás para frente. E os índices por ordem alfabética de todos os assuntos, tá? Durante muito tempo foi sinônimo de status social. Quem tinha uma enciclopédia Barça era uma pessoa privilegiada, tá? Muito difícil alguém conseguir, uma família pobre, ter uma enciclopédia Barça. Só as famílias mais abastadas ou que tinham uma condição um pouco melhor possuíam uma enciclopédia Barça na sua casa. Ou então, nós tínhamos a opção de procurar as bibliotecas públicas municipais para a gente consultar as bibliotecas, as enciclopédias Barças que existiam, tá bom? O que mais que nós vamos ter aqui? O liberalismo econômico, nós também não vamos utilizar para nossa avaliação, tá? Mas nós vamos utilizar os déspotas esclarecidos. Quem são os déspotas esclarecidos? Os déspotas esclarecidos, primeiro, o que é despotismo? O que é um déspota? Semelhante ao absolutismo, o déspota é alguém que governa de forma extremamente rígida, alguém que governa de forma extremamente austera, exigente, tá? Séria, que não permite muita liberdade. Essas pessoas, elas tinham essa característica, né? Elas eram pessoas extremamente severas, extremamente rígidas, porém, elas tinham uma diferença que outros governantes do período não tinham. Eram pessoas que tiveram contato com o iluminismo, com os filósofos iluministas. Muitos desses déspotas chegaram até mesmo a receber filósofos em suas residências, em seus palácios, e tiveram contato com esses filósofos, até mesmo financiando esses filósofos para que eles pudessem continuar as suas pesquisas. Isso fez com que esses déspotas acabassem se tornando pessoas esclarecidas, pessoas com uma visão de mundo diferente, com uma mente aberta, tá? Então, são déspotas esclarecidos alguns representantes da monarquia absolutista que promoveram reformas em seus governos, inspirados pelas ideias iluministas, sem abrir mão do poder absoluto. Então, ao mesmo tempo, eles governavam de forma austera, absoluta, com rédeas curtas, porém, eles possuíam uma capacidade intelectual um tanto quanto mais avançada em relação aos demais governantes do período e da Europa como um todo. São exemplos do despotismo esclarecido. O rei Frederico II da Prússia, a rainha Catarina II da Rússia, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, e o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, que ele foi ministro do rei José, ele teve consequências bastante sérias para o Brasil quando ele foi o primeiro-ministro de Portugal. E tomou sérias medidas não só para o Brasil colônia, mas para outras colônias portuguesas em outras partes do mundo, tanto no continente africano quanto no continente asiático, aonde Portugal possuía as suas colônias, tá certo? Bom,
Observando aqui a nossa lista, então, nós temos conceito de iluminismo, características do iluminismo, ideias defendidas pelo iluminismo, princípios iluministas, definição do século das luzes, séculos das luzes. Eu vou interromper aqui, eu vou deixar um pouquinho. Séculos das luzes. Nós temos o contrário da Idade das Trevas, né? Século das Luzes, um período onde a mente das pessoas recebeu uma iluminação, foram clareadas, os pensamentos tornaram-se claros, né? As ideias do John Locke, então o poder emana no povo, se o povo não está contente com o dirigente, o povo tira. As ideias do Barão de Montesquieu, que ele era contra o absolutismo e, portanto, dividiu o poder em três: o legislativo, executivo e o judiciário. E o Jean-Jacques Rousseau, que ele fala da origem da pobreza, aonde ele cita também que o homem nasce puro, mas a sociedade o corrompe, tá? Ah, os iluministas responsáveis pelo enciclopedismo, como eu falei para vocês, o Voltaire, o... Vou voltar aqui. O Montesquieu, o Rousseau, o Diderot e o D'Alembert, tá? E os déspotas esclarecidos, que eram aqueles reis ou imperadores absolutistas, né? Pessoas que governavam de forma austera, dura, rígida, mas que possuíam um esclarecimento filosófico, né? Através das ideias do iluminismo, tá bom? Depois, eu vou passar para vocês os exercícios, o gabarito dos exercícios, e aqui a gente vai encontrar algumas, alguns exercícios que também podem colaborar com vocês para que vocês tenham mais clareza sobre esses assuntos. Aqueles que não forem pertinentes, que não estiverem na lista dos tópicos, vocês podem desconsiderar, tá bom? Mas aqui a gente tem, por exemplo, assinale a alternativa que apresenta o nome de importantes representantes do iluminismo. Então a gente tem, embora nós não falamos diretamente dele, mas nós temos René Descartes, que fala do penso, logo existo, Montesquieu, Rousseau. Aqui nós temos a questão da divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nós temos um exemplo do Brasil, né? A divisão dos poderes da nossa Praça dos Três Poderes em Brasília. Aqui nós temos as características, assinale as alternativas que correspondem às características do pensamento iluminista no século XVIII. Então tá aqui, ó, criticava as estruturas políticas do antigo regime. Gente, quando falar em antigo regime, é o poder absolutista e a limitação do direito à propriedade privada, que só algumas pessoas tinham direito à propriedade privada. Pregava que a razão, o que é a razão? O uso do conhecimento, o uso do pensamento. Era a única forma de assegurar que conhecimento era a forma de conhecer, conceber o conhecimento verdadeiro, tá? A única forma de você chegar a um conhecimento verdadeiro é você usando o raciocínio, a razão, tá? O seu intelecto. Depois a gente tem aqui o século das luzes. Então, a gente tem o pensamento do René Descartes,
do Barão de Montesquieu, do John Locke, do Jean-Jacques Rousseau. Nós temos aqui o Adam Smith, nós não vamos cobrar, que é sobre o liberalismo econômico, então a gente pode descartar esse pedaço. O Marquês de Pombal, que era o ministro do rei José, era um déspota esclarecido, que teve um papel importante, principalmente na administração de Portugal, tá? E colaborou em muito para o crescimento de Portugal, porém teve uma série de consequências em relação às colônias, tá? Aqui a gente tem os princípios do iluminismo, tá? Então, em relação à ciência, ele era a favor, a liberdade individual, ele era a favor, o obscurantismo. Obscurantismo é o contrário de iluminismo. Obscuro é escuro, né? Falta de luz, era contra. Trabalho livre, era a favor. Práticas mercantilistas, era contra. Censura, proibição de você é, elaborar suas próprias ideias e principalmente divulgá-las. O iluminismo era contra. Tolerância religiosa, eles eram a favor. Então, o iluminismo era a favor de que cada um tivesse a sua própria religião e professasse da melhor forma que achasse correta. E aí a gente tem também algumas características ainda, né? Por exemplo, sobre o iluminismo. Pode ser considerada uma doutrina filosófica que se desenvolveu na França durante o século XVIII. Sim, ela se desenvolveu na França, porque nós vamos encontrar Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, todos eles eram de origem francesa. Difusão de ideias iluministas foi apoiada pela burguesia. Sim, os burgueses, aquela nova classe social que surgiu, apoiava as ideias iluministas. O século das luzes foi considerado o século XVIII foi considerado o século das luzes por causa da invenção e da popularização da energia elétrica. Não, isso só vai acontecer muito tempo depois, tá? Luzes aqui não tem nada a ver com energia elétrica, não é que você acendeu o botão ou do interruptor e acendeu uma luz, tá? A ideia da lâmpada aqui é de ideia mesmo, tá? Lembra dos desenhos animados de quando você tem uma lâmpadazinha acesa em cima da sua cabeça, né? Eureka, tive uma ideia. Os iluministas defendiam a liberdade a todos os setores da sociedade, com exceção da política. Mentira! Principalmente na política, os iluministas tinham ideias com as quais eles estavam sempre abordando, tá bom? Depois eu vou encaminhar para vocês o gabarito dessas atividades para que vocês também tenham a correção e possam também fazer uso para estudo, tá certo? Eu vou fechar aqui essa tela e volto para mim aqui na tela cheia. Bom, pelo que eu percebo, eu acho que eu tratei de todos os subtemas, né? Pelo menos as principais, as nossas principais tópicos para a prova. Mas eu vou dar mais uma olhadinha aqui. Então, a gente tem, só para recapitular, uma das coisas que a gente pode repensar é quando o Montesquieu resolveu dividir o poder, ele pensa em três: legislativo, executivo e judiciário. O iluminismo, ele veio para fazer principalmente o uso da razão, do pensamento, tá?
Esse pensamento, ele está acima das crenças religiosas e das superstições. As pessoas eram muito supersticiosas. O gato preto, passar debaixo da escada, aquilo que não era possível ser provado, o iluminismo desconsiderava. Então, a gente tem uso da razão. E a razão era feita através dos órgãos do sentido. Era empírica, era pela experimentação, tá? É, ele foi um movimento que teve uma... que passou pelas ideias após o renascimento cultural e científico, na Idade Média, passou desse período, e trouxe luz às trevas. A gente lembra da Idade Média como o período das trevas, e aí a gente tem o século XVIII, o século das luzes, tá? Outro fato importante, já falando dos filósofos, a gente não pode esquecer do John Locke, que fala que o poder emana, ele vem, ele surge do povo, tá? Sobre os séculos das luzes, então ele também ele tem essa ideia, né, de que a razão é a fonte de todo conhecimento, tá? Ah, lembrando do Jean-Jacques Rousseau, que ele vai dizer que o homem nasce bom, mas, infelizmente, a sociedade pode corrompê-lo, dependendo de onde ele nasce. Os filósofos iluministas, a gente não pode esquecer que nós temos os principais que deram origem, Diderot e D'Alembert, e nós temos também Voltaire, Rousseau e Montesquieu, tá? É, um dos princípios do iluminista é, entre outras coisas, a liberdade religiosa. As pessoas têm a liberdade de escolher a sua própria religião, tá? Para a filosofia, para o movimento iluminista, não deve haver uma religião que seja atrelada ao Estado. Não deve haver uma religião oficial, tá? O Estado tem que ser laico. O que é um Estado laico? Não ter uma religião oficial, mas que as pessoas possam ter liberdade de escolher a religião que melhor lhe convier, tá? E que, acima de tudo, elas ajam a partir do racionalismo, do uso da razão. Olha que a gente está falando bastante sobre essa palavrinha, uso da razão, uso da razão, uso da razão, tá? É, inspirado nesse uso da razão, desse uso do conhecimento, nós tivemos reis, rainhas, imperadores, governantes, que mesmo sendo absolutistas, mesmo governando com mão forte, com poder absoluto, centralizando o poder nas suas mãos, mas eram pessoas esclarecidas, eram pessoas que tinham conhecimento de filosofia, conhecimento desse século das luzes que foi tão importante, não só para a Europa, mas para o mundo como um todo, não só no século XVIII, início do século XIX, e que nós utilizamos até os dias atuais, tá? Esse grupo de pessoas são chamados de déspotas, pessoas que governavam de forma rígida, porém eram esclarecidas. E aí a gente tem uma série delas, tá? Bom, entre elas, Catarina II, o Marquês de Pombal e uma série de outras pessoas
que vocês podem recorrer lá ao texto novamente para lembrar, embora a gente não vai cobrar o nome de todos eles na prova, tá bom? Bom, pessoal, era essa a minha contribuição para a revisão para a prova. Eu espero que vocês tenham prestado atenção. Assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias. E em caso de dúvidas, restando ainda alguma dúvida, mandem as suas dúvidas para o meu WhatsApp, que eu estou à inteira disposição de vocês. Tá certo? Eu agradeço a atenção de cada um. Espero que vocês se empenhem bastante. Não vou cobrar a tarefa desse exercício agora. Posteriormente, a gente, na próxima semana, na próxima terça-feira, vocês me entregam esses exercícios respondidos. Podem utilizar o gabarito que eu vou passar para vocês, tá? E aí a gente conclui esse capítulo e continuamos com a nossa aula sobre a Revolução Industrial e, posteriormente, a nossa aula sobre a Revolução Francesa. Tudo bem? Eu agradeço a atenção de todos, espero que todos tenham um excelente estudo e, principalmente, que vocês aprendam. Acima de qualquer coisa, a nota é o que menos importa. Para mim, a o que mais importa é que vocês aprendam, que vocês adquiram conhecimento. Porque o conhecimento é algo que ninguém tira de vocês. Uma vez que o conhecimento entra na cabecinha de vocês, ninguém mais tira, tá bom? Eu espero ter contribuído com vocês. Agradeço a todos e um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau.